Amém. E como é que está a leitura bíblica, gente? Aê, ó, tem mais de 4 pessoas, hein, Marcão? Ó, semana passada o Marcão contou umas 4 pessoas, acho que o pessoal acordou. E olha que bacana, a igreja preparou, eu já tinha me adiantado, tinha feito um caderninho de leitura bíblica, né, com um irmão aqui da igreja, e a igreja está presenteando a gente com esse daqui, gente. Se você ainda não pegou, na saída você pede para o pessoal do serviço, tá bom? Eu sei que todo mundo está ligado aí no celular, vai marcando no celular, mas eu também gosto do papel, tá? Eu prefiro ir marcando aqui, dá para fazer alguma observação, né? O papel tá bonito, a produção visual, colorida, coisa que eu gosto também, porque quem usa óculos sabe que as coisas coloridas ajudam a gente a ler, enxergar melhor, né? Então tá muito bem feito. Se você não está marcando, se perdeu, de repente se perdeu aí na leitura bíblica, isso daqui é um instrumento valioso para a gente manter a nossa fidelidade na leitura bíblica, tá bom? Que bom que a gente está lendo, né? Eu perguntei para vocês quem estava firme aí, e é interessante que a gente poderia fazer essa pergunta de outra forma, né? Eu poderia perguntar não só se você está lendo a Bíblia, se você está firme na leitura bíblica. Eu poderia perguntar de maneira mais profunda assim: você está cuidando do seu coração? Porque afinal de contas, ler a palavra é cuidar do nosso coração. Quando nós lemos a palavra, na medida em que nós lemos, Deus vai nutrindo o nosso coração, a nossa mente, de todo o conteúdo da palavra. São nutrientes espirituais que fazem um bem enorme para o nosso coração. Nossa mente fica repleta das imagens bíblicas. Aí desse modo, quando a gente tem que tomar uma decisão, o que vai nortear a nossa decisão é a palavra de Deus. Não é a nossa própria vontade, não é um manual de ética ou qualquer outra coisa que vai guiar as nossas decisões. É a palavra de Deus. Então ela está profundamente ligada a como está o nosso coração. Eu pergunto de novo: você tem cuidado do seu coração? Saiba que quando a gente lê a Bíblia, a gente não apenas recebe de Deus essa nutrição, mas você que está lendo diariamente a palavra, você deve ter percebido que a palavra move o nosso coração, move a nossa vontade, não só no desejo de receber de Deus, mas a gente também quer dar, a gente quer ofertar. A palavra nos move a falar de Jesus, a falar das experiências bíblicas, das histórias bíblicas. Então é impossível a gente ler a palavra e a gente ficar calado. Não tem como, porque a cada leitura Deus mexe com o nosso coração, Deus move o nosso coração para a ação, para fazer a vontade dEle. Então, quando a gente lê a palavra, é necessário passar adiante tudo aquilo que a gente está experimentando. A gente não só recebe, mas a gente produz, a gente quer produzir algo, a gente quer dar frutos. E o texto que a gente vai ler para a meditação dessa noite fala um pouco sobre isso, sobre produzir frutos. Vamos lá ao texto de Mateus, no capítulo 21, dos versos 18 a 22. Acompanhe a leitura aí da sua Bíblia. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Graças a Deus. Se você está firme na leitura bíblica,
Você deve ter lido esse texto hoje, você deve ter lido o capítulo 21 de Mateus. E eu quero voltar com os irmãos, lembrar aos irmãos um pouco do contexto do que acontece aqui. No início do capítulo 21, é narrada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Para a gente, essa entrada triunfal, deve ter lá na sua Bíblia, né? Essa não faz parte do texto bíblico, mas está aquela chamada, a entrada triunfal de Jesus. Aí quando você começa a ler e vê que Jesus pediu para os discípulos arranjarem um jumento, ele pede a jumento e seu filhote, né, para que ele, sobre o jumento, ele entrasse na cidade. E aí você, o que há de triunfal nisso? A gente se pergunta, né? Mas na verdade o que Jesus estava fazendo era o cumprimento de uma promessa, um cumprimento de uma profecia que está lá em Zacarias, no capítulo 9, verso 9. E é justamente o texto que Mateus registra no verso 5. O que é notável também nesse trecho aqui, no início do capítulo, é a gente perceber como que o povo estava alegre pela chegada de Jesus. Aqueles que estavam à frente de Jesus e os que o seguiam, clamavam em alta voz, diziam assim: Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. A multidão seguia Jesus cheia de alegria, cantando, louvando a Deus, proclamando, lembrando de Jesus, o filho de Davi, é o Messias esperado. E aí em seguida vem um trecho mais dramático, pesado, que é Jesus purificando o templo. Muitos de nós podem querer ficar com aquela imagem de Jesus um tanto, não sei se eu vou me expressar bem, mas é mais aquele estilo The Chosen, né? Jesus legalzão. Se a gente olha algumas imagens que uma outra tradição, a tradição católica, por exemplo, consagrou, ou os ortodoxos, muitas dessas imagens aparece Jesus retratado de maneira muito compassiva. Mas quando a gente vai para os evangelhos, e você tem que ter percebido isso, nessa leitura intensa que a gente está fazendo aqui, inicial, né, dos evangelhos, você tem que ter percebido que os evangelhos não mostram apenas um Jesus todo amoroso e compassivo, mas ele também vem com toda a justiça de Deus. Então quando ele chega ao templo e se depara com todos aqueles vendilhões, os cambistas, ele derruba a mesa dos cambistas, derruba a cadeira dos vendedores de pombas, ele não tem pudor em fazer essas coisas, porque ele veio cumprir a vontade de Deus. Com todo zelo, Jesus faz essa cena. E aí ele mostra àqueles que estavam ao seu redor a verdadeira natureza, a essência do templo do Senhor, uma casa de oração, uma casa de oração. O templo do Senhor não foi feito para se tornar um comércio da fé, como faziam naquele tempo. Então Jesus, sem a menor preocupação com o politicamente correto, derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras dos vendedores de pombas. E aí o texto continua narrando para a gente, mostrando que com toda a autoridade, mesmo depois de toda aquela cena, Jesus ainda permanece no templo e várias pessoas o procuram para serem curadas. E ele vai curando uma a uma. E aí sua popularidade já estava assim mas tão grande que até mesmo as crianças cantavam: Hosana ao filho de Davi. Até as crianças estavam cantando da popularidade de Jesus. Hosana ao filho de Davi, que é uma citação direta aqui do Salmo 8, verso 2. E aí vamos ao trecho em si, chegamos aí a Mateus 21, verso 18, quando é narrada aqui a figueira estéril. É interessante esse trecho quando a gente compara ele a Marcos, no capítulo 11. Vocês já devem ter notado que vários trechos que são narrados em um evangelho aparecem em outros evangelhos também, não é?
E é esse o caso em particular dessa situação aqui que aparece também em Marcos 11. Só que aí vou dar uma dica para vocês, uma perguntinha de paredão para você anotar e você chegar lá no dia do paredão que o pessoal marcar, né? Deve ser um sábado de manhã, eu acho, vai ser um sábado todo especial, a igreja vai curtir muito. Então você já anota essa pergunta para ver se você vai conseguir pegar algum pastor pelo pé, tá? O que acontece aí? Aparentemente há uma diferença na narrativa de Marcos 11 e Mateus 21 em relação à figueira. Parece que Marcos ele narra 2 idas de Jesus ao templo, tá? E quando, no caso de Mateus, a narrativa de Mateus dá a entender que é uma ida só, mas na verdade Mateus não se preocupou com tantos detalhes como o Marcos. Então ele narra as 2 ocasiões como uma grande ocasião só, como uma cena. Claro que tem outros detalhes aí, tá bom? Mas eu não vou adiantar toda a resposta, porque senão não vai ter graça. Você vai chegar lá no dia, se eu desse toda a resposta minuciosamente para vocês, você ia chegar lá, mas e aquela situação lá da figueira estéril e Jesus indo para o templo, voltando, quando foi? Foi quando ele estava voltando do templo, quando ele estava indo para o templo? Foi no primeiro dia, no segundo dia, o que foi? Aí os pastores poderiam dizer assim, olha, vai lá na pregação do pastor Daniel, frutificando até a eternidade, que você vai ver a resposta. Não vou dar todos os detalhes para vocês, tá bom? Então vocês no dia do paredão não faltem. Mas é interessante que, na verdade, né, é muito prazeroso a gente ir lendo a palavra e percebendo como Deus é tão perfeito, fazendo cada um dos evangelistas relatarem detalhes que os outros talvez não tenham percebido ou não tenham gravado, não tenham lembrado. E assim fica para nós, não resta dúvida para nós da inspiração da palavra de Deus em cada detalhe que a palavra apresenta. E a partir daí desse trecho da figueira estéril, a gente pode tirar as seguintes lições. Em primeiro lugar, no verso 18, uma afirmação tão simples a respeito de Jesus, que Jesus teve fome. Daí nós temos uma grandiosa lição: Jesus é Deus e é humano. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vejam só, por um detalhe quase imperceptível, o texto está registrando para nós que o Deus conosco, a perfeição de Deus, habitou entre nós, encarnou aqui em Jesus, e Jesus revela para nós não só a face de Deus Todo-Poderoso, mas revela para nós também o que é a verdadeira humanidade. Jesus é totalmente humano. Isso é um detalhe importante, porque foi um modo de Deus demonstrar para nós mais um sinal do seu amor por nós. Deus não é aquele totalmente distante, um totalmente outro, como os filósofos gostam de dizer, mas Ele se faz carne, Ele se faz humano e habitou entre nós. E tem uma razão especial para Deus ter feito isso. Ele fez isso para nos salvar, como a gente lê em João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus revela a face de Deus, revela também o que é ser verdadeiramente humano. Jesus é para nós a única referência adequada de como nós devemos ser. Porque Adão e Eva, criados sem pecado, mas caíram, pecaram, e então nós nascemos sempre em pecado. Nós não nascemos humanos tal como Deus queria que nós fôssemos. Só Jesus consegue restaurar em nós essa imagem também. Somente a obra de Jesus nos tira do reino animal e nos leva para o reino espiritual. Sem Jesus, nós poderíamos ser considerados até meros animais racionais. Mas somente Jesus nos faz seres espirituais.
Somente Jesus faz essa obra, não só revelando a face de Deus, mas revelando a verdadeira humanidade, uma humanidade sem pecado, mas que só pode ser restaurada através de Jesus. Quando o texto diz que Jesus teve fome, revela essa humanidade do Deus encarnado. Ao sentir fome, então Jesus, o texto diz que Jesus se volta para uma figueira. E aí no verso 19 a gente lê: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. E daí desse versículo vem a nossa segunda lição. A recompensa da infidelidade é o juízo de Deus. Presta atenção no que acontece. Jesus ele não encontra frutos naquela figueira. Pelo cálculo dos comentaristas, eles destacam que naquela época, ou melhor, aquela época do ano, a figueira ela deveria apresentar frutos. Por causa da sua aparência, das suas folhas, aquilo indicaria a presença de frutos. Mas ao chegar perto da figueira, Jesus percebe que não tinha fruto nenhum. A esterilidade da figueira ali é usada por Jesus para exemplificar e lembrar aos discípulos da infidelidade de Israel. O que Jesus fez foi encenar uma profecia que é dita pelos profetas no Antigo Testamento. Ele chamava a atenção para o julgamento de Deus que viria sobre os incrédulos de Jerusalém. Uma vez que Jesus é a videira verdadeira, aqui aparece um contraste, né? Israel, na sua infidelidade, é comparado a uma figueira seca, uma figueira estéril, sem frutos, como Jeremias fará no capítulo 8, no capítulo 24, e essa imagem aparece também nas palavras de outros profetas, como Miqueias, Oséias e Naum. Jeremias 8,13 diz assim: eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, as folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Deus estava usando o profeta Jeremias para anunciar o juízo sobre um povo infiel, que não só não cria nas obras do Senhor, mas não seguiu os seus mandamentos. O Israel infiel é como uma figueira estéril, sem frutos. Então, para exemplificar a infidelidade de Israel, Deus dá ao profeta essa imagem. Então, portanto, aqui, não dar fruto é sinônimo de infidelidade ao Senhor. Sobretudo no contexto de Jeremias 8 e Jeremias 24, até nesse capítulo 24 ele faz um contraste entre a figueira que dá frutos e a figueira que não dá frutos, e o juízo de Deus vem sobre aqueles que não dão frutos. O que Jesus demonstra então aqui com o exemplo da figueira estéril é que assim como Israel infiel foi punido, recebeu o juízo de Deus por causa dessa infidelidade, aqueles que não creem na palavra de Jesus serão também punidos com o juízo de Deus. Também não escaparão do juízo de Deus os hipócritas, aqueles que fingem seguir a Jesus, mas na verdade seguem outros deuses. O que Jesus deixa claro é que se a gente não dá fruto, e se a gente não dá fruto no tempo oportuno, não vai ter outro tempo para a gente dar fruto. Jesus dá um ultimato, ele faz a figueira secar imediatamente, e isso fica bem claro para nós, que o juízo de Deus não tarda, o juízo de Deus não falha. E aí vejam a reação que os discípulos tiveram a esse milagre de Jesus. Eles ficaram espantados. No verso 20 a gente lê, Mateus 21, 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Aqui foi um milagre diferente que Jesus fez. Os discípulos ficaram espantados porque esse milagre de Jesus foi um tanto diferente dos outros.
Jesus curou, Jesus edificou, Jesus consolou, Ele salvou, andou por sobre o mar, multiplicou pães e peixes. Todos esses milagres foram positivamente extraordinários. Mas nesse trecho aqui de Mateus 21, da figueira estéril, Ele dá um sinal do juízo de Deus. Jesus é implacável aqui. Ele faz a figueira secar imediatamente. Ele deixa absolutamente claro que o juízo virá sobre aqueles que fingem amar a Deus, mas na verdade são joio no meio do trigo, como o pastor Marcão lembrou a mensagem na semana passada. Agora, por que causar todo esse espanto nos discípulos? Jesus causa esse espanto nos discípulos para que eles tivessem uma atitude diferente do antigo Israel. Eles foram chacoalhados por Jesus para que eles produzissem frutos correspondentes ao amor que pronunciavam a Jesus. Da mesma forma, cada um de nós devemos produzir frutos dignos de Jesus, frutos da fé, dignos da fé que nós proclamamos ter em Jesus. E esses frutos, é claro que nós veremos esses frutos nas atitudes que nós tomamos. E aí eu quero destacar duas aplicações aqui. Em primeiro lugar, produza frutos daqui até a eternidade. Cada um de nós que cremos em Jesus, que proclamamos a fé em Jesus, precisamos produzir frutos que agradem o coração de Deus. Não só quando nos convertemos ou durante um período, mas durante toda a nossa vida. Porque todos nós, sem exceção, vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Todos nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizermos aqui nessa terra. Sejam as coisas boas, sejam as coisas más, todos nós vamos comparecer diante de Deus. Como Paulo destaca em 2 Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso nós devemos produzir frutos daqui até a eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, Jesus há de sustentar a nossa vida e nutrir a nossa vida para que a gente dê frutos. E o texto ainda diz mais. Verso 21, Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se daqui, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Jesus está mostrando aqui: quem tem fé produz mais. Quem tem fé não só produz frutos, mas produz mais. É claro que Jesus não estava falando aqui que a gente vai ser como um Jedi, né? Levantar as coisas, vou fazer levitar um negócio pesadão daqui, vou levar para lá. Que coisa maravilhosa seria, não é? Imagina durante o retiro, a gente pegar tudo, o que tem que levar para o retiro? O pessoal da logística, o pessoal do serviço, e adorar, ter fé assim, né? Ó, levanta todas as caixas de som, todo equipamento da igreja, sai daqui, levanta e vai para lá. Jesus não está falando disso, Jesus está falando de coisas realmente extraordinárias. E não está falando de mover objetos, está falando de mover corações. A gente precisa produzir frutos daqui até a eternidade, mas para isso, Jesus nos alerta. A gente não pode duvidar, a gente não pode ter a mente dividida. Isso é um problemaço na vida do crente. Tiago fala assim no capítulo 1, versos 5 a 8: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quem duvida não frutifica, pois é levado para longe de Deus.
Quem duvida tem a mente dividida e não produz nada, acaba ficando estagnado. Quem duvida pensa que pode servir a Jesus e a sua própria vontade, ou a qualquer um outro senhor. Isso é totalmente incompatível. Jesus está levantando cada um de nós, fez uma obra na vida de cada um de nós, para que durante toda a nossa vida aqui nós produzíssemos frutos, daqui até a eternidade. Jesus está deixando bem claro para nós: quem tem fé frutifica. Vamos lembrar de um outro trecho da palavra, em Mateus 13, 23, quando Jesus explica a parábola do semeador. Ele diz: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Você ouviu a palavra, não ouviu? Você entendeu a palavra, não entendeu? Então agora frutifica. Cabe uma pergunta de reflexão pessoal aqui: quais são os frutos que nós temos produzido para Deus? Quais são os frutos que cada um de nós em particular tem produzido para o Senhor? Nós temos a obrigação não só de produzir frutos, mas de multiplicar aquilo que o Senhor nos dá. É um dos sentidos da parábola do semeador: aquele que ouve a palavra, entende, vai colocá-la em prática e vai produzir não um fruto, mas a 100, 60, 30, vai produzir muitos e muitos frutos, de acordo com a vontade de Deus. Quem frutifica agrada a Deus. E como nós temos visto na leitura da palavra, quem frutifica agrada a Deus e vive o extraordinário. Não entenda aqui extraordinário como algo cinematográfico, explosivo, luzes. A gente está falando de transformação de vida, de coração. O que Deus tem feito no nosso coração na leitura diária da palavra? Entre um culto e outro a gente já pôde ouvir, a gente estava reunido lá com o conselho e ouvimos o testemunho de uma pessoa que nessa leitura da palavra o Espírito Santo incomodou o seu coração, trazendo à memória várias e várias pessoas da sua juventude, pessoas que ela já não via há muito tempo, e ela foi movida pelo Espírito Santo a orar por essas pessoas, e Senhor Deus moveu ainda mais, ela foi ligar para essas pessoas, saber como elas estavam, e anunciando a elas: estou orando por você, como que você está? E Deus há de fazer ainda mais. Você não acha isso extraordinário? De Deus trazer à nossa memória essas pessoas, de falar no teu coração, mover você a orar por outras pessoas num mundo totalmente egoísta, em que é cada um por si. Isso é extraordinário. É extraordinário a gente ver a transformação num coração cheio de ódio, e agora um coração cheio de Jesus, cheio de amor e gratidão. Isso é extraordinário, isso é produzir frutos. Extraordinário a gente ver a transformação de uma vida onde era totalmente dedicada à carne, à mentira, e agora a pessoa só olha para Jesus, a pessoa só quer saber da verdade. Isso é o extraordinário de Deus. Extraordinário é o fruto do Espírito, como a gente lê em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. Se nós vivemos pela fé em Jesus, nós cremos, entendemos a palavra de Jesus e vamos produzir frutos, amém? Irmãos, e aqui cabe aquela lembrança, do texto de Gálatas 5:22, não são frutos do Espírito Santo, de maneira tal que a gente pode, como numa feira, escolher qual é o fruto que a gente vai dar. O texto diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqueles que nasceram de novo vão produzir esse fruto aqui.
porque nós estamos ligados à videira verdadeira, e tal como um cacho que produz vários frutos, tendo uma só fonte, nós vamos produzir muitos frutos, mas temos uma só fonte, que é Jesus Cristo. Amém? E mais uma aplicação: ore com fé. Ore com fé. Jesus diz, no final desse trecho da figueira estéril, Mateus 21, 22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se crerem, não pode duvidar. Uma coisa precisa estar muito clara para nós: sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa orar com fé, pedir, se dirigir a Deus, orando com fé. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos não só crer que Ele existe, mas que Deus também recompensa aqueles que o buscam. Como a gente lê lá em Hebreus 11, é necessário crer com toda firmeza e insistência nas palavras de Jesus. Você não pode deixar que qualquer distração, algum pensamento te desvie de Jesus. Não deixa que qualquer lembrança do pecado que você cometeu te desvie de Jesus. Não deixe que os questionamentos, qualquer dúvida, te desvie também de Jesus. E assim você deixe de dar os frutos. Gente, todos nós passamos por lutas, por desafios, por tentações, mas é importante a gente lembrar que a gente não está sozinho. Essa oração poderosa, essa oração da fé é possível para todo aquele que crê. Não deixe que qualquer coisa te distraia das palavras de Jesus, te afaste da palavra de Jesus. E eu quero lembrar aos irmãos um exemplo incrível de John Bunyan. Foi o escritor do Peregrino, uma obra que sobreviveu aí aos séculos e chegou até nós. E até hoje inspira pessoas a seguirem a Jesus, alimenta a fé das pessoas, porque aponta para as palavras de Jesus. A gente pode olhar para essas figuras da história e pensar assim: esses caras são gigantes da fé. E são. Mas todos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, também somos. John Bunyan, na sua autobiografia, fala dos seus desafios, das suas tentações. E é surpreendente a gente ver um homem que foi tremendamente usado por Deus, passou anos a fio na prisão porque pregou o Evangelho. Ele também padeceu tentações e passou por dificuldades, algumas semelhantes às nossas. Ele diz assim, John Bunyan, na sua autobiografia, de todas as tentações que tenho enfrentado em minha vida, questionar o ser de Deus e a veracidade do seu Evangelho é a pior e a mais difícil de suportar. Quando essa tentação surge, tira-me o amparo e remove de meus pés os alicerces. Olha só que coisa incrível. Um homem que, inspirado por Deus, escreveu uma obra literária invejável, que marcou até mesmo os estudos seculares da literatura inglesa. Esse homem entregava a Deus em oração todas as suas tentações, as suas dificuldades, os seus questionamentos. Faça como John Bunyan, não fique parado, não deixe de frutificar, porque você está questionando, porque veio alguma dúvida ao seu coração, mas se aproxime de Deus com fé, se aproxime de Deus com todas as forças que restarem ao seu coração, mas não se desvie da palavra, entregue tudo a Deus em oração. John Bunyan fez assim. No momento em que ele padeceu doença, ele entregou a Jesus. No momento em que a mente dele levantava questionamentos teológicos e filosóficos e o fazia questionar até mesmo a sua própria conversão, ele não ia para longe de Jesus, mas ele se aproximava ainda mais de Deus em oração.
Então, se você quer dar frutos daqui até a eternidade, coloca o teu joelho no chão e entrega tudo a Deus em oração, porque Ele é nosso Deus, nosso Pai, e há de atender cada uma das nossas orações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós temos um coração vacilante, Senhor, porque ainda militam em nós os desejos da carne, Pai. A gente te pede em nome de Jesus, Pai, mesmo que venham as tentações, mesmo que venham questionamentos dos mais duros, como John Bunyan passou, que cada um de nós, Senhor, tenha o desejo firme de frutificar para o Senhor, fazer a boa obra que o Senhor levantou cada um de nós aqui para realizar. O Senhor não nos trouxe para perto de Ti para que a gente fique parado, estagnado. Tudo que nós queremos é dar fruto, Senhor, agradar o Teu coração. Então inflama o coração da Tua igreja, Senhor, para que cada um de nós, sendo vocacionados pelo Senhor, estejamos onde quer que nós estejamos, por onde quer que formos, dando frutos, Senhor, daqui até a eternidade, Pai. Que ninguém aqui nessa igreja seja encontrado como uma figueira estéril, mas que todos nós, em fidelidade ao Senhor, produzamos frutos que agradem o Teu coração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.